Bom, eu sou a Cíntia Zanoni, muito prazer a todos. A gente está muito feliz de poder contar com a presença de tantas pessoas aqui na nossa live. Para a gente é muito especial, porque isso bate muito com os objetivos que a gente tem na comunidade, que é levar cada vez mais conteúdo que possa ajudar as pessoas no desenvolvimento das suas carreiras, especialmente na área de tecnologia, né? E olhando para o braço que a gente tenta contribuir, que é a questão de inclusão de mulheres. Aqui são os meus perfis, né? Eu convido vocês para me acompanharem tanto no Twitter quanto no meu LinkedIn. E vocês acho que vão ver muito do que a Micaele comentou, que é a divisão do que a gente posta e onde a gente posta. Então, isso eu deixo muito claro, às vezes, quando eu vou me apresentar em eventos, que no meu Twitter, por exemplo, você vai encontrar divulgação de eventos, conversas sobre tecnologia, GIFs e outras coisas relacionadas assim ao momento mais fun time. E no meu LinkedIn vocês vão se deparar mais com conteúdos profissionais e principalmente com coisas relacionadas ao próprio projeto do Makers Code, que é um braço bastante forte dentro da minha carreira profissional. Tá? Além do Makers Code, eu sou cofundadora do coletivo Women Dev Summit, que ele é formado por 4 comunidades aqui em São Paulo, né? Inclusive fica o convite aí para você seguir nas redes sociais, que nós teremos agora um evento no final de outubro e estão todos convidados para participar. E faço também aí alguns outros eventos, né? Então não vou entrar muito no detalhe disso, porque à medida que vocês forem me conhecendo, vocês vão ver que eu sou bastante conectada no mundo de tecnologia e de comunidades. E qual que é o objetivo do Makers Code, então? Nós somos uma comunidade, né, uma iniciativa sem fins lucrativos que busca o protagonismo das mulheres na área de tecnologia através do desenvolvimento profissional e econômico. O que significa? A gente entende que existem diversas fundações e diversos projetos que atendem muito bem a questão da evolução técnica, né, que é tendo workshops e outras oportunidades, enfim, sobre capacitação de código, mas a gente acredita que o empoderamento não é somente a gente entregar a ferramenta na mão de uma mulher e dizer essa aqui é a ferramenta, ou essa é a linguagem, né, ou essa é a abordagem técnica que você precisa para que você possa se desenvolver na sua carreira. Mas a gente olha muito para a questão individual de cada pessoa, né, de cada profissional, que é buscar trazer um pouco das coisas que contribuem muito para a nossa carreira, que é pensando, como eu vou me relacionar? Será que para eu ser uma boa desenvolvedora, para eu ser uma boa gestora de projetos, eu preciso somente ter o conhecimento sobre as técnicas, ou será que eu preciso ter um estudo um pouco mais aprofundado e mais amplo em outras áreas, né, de relacionamento, né, como soft skills, que a gente ouve bastante. Então, a gente olha para esse processo da construção da carreira profissional de ponta a ponta, e especialmente respeitando a individualidade de cada pessoa. Desde a nossa fundação, em 2015, nós já conseguimos impactar em torno de 10 mil mulheres em todo o Brasil, tá? Porque a gente tem aí alguns grupos locais, né? Aqui em São Paulo, tem na cidade de Americana, Campinas, Porto Alegre, Rio de Janeiro, e também estamos indo para o Nordeste, lá começando pela cidade de Aracaju, e estamos cada vez mais indo e expandindo o nosso trabalho através de mulheres que dedicam o seu conhecimento dentro de tecnologia e também a sua vontade de aumentar cada vez mais a representatividade de mulheres dentro do mercado de TI. De lá para cá, a gente conecta muito com o mercado de trabalho, né? Então, a gente traz conteúdo técnico que seja alinhado com o que está acontecendo hoje dentro do mercado, para entender quais são os requisitos, o que é preciso saber. Será que, por exemplo, para eu ser front-end, né, que é uma das carreiras mais famosas, digamos assim, dentro do mercado de tecnologia, principalmente para quem pensa, nossa, eu preciso dar um primeiro passo e eu quero avançar. Então, a gente busca trazer coisas conectadas com o que a gente viveu na nossa carreira até hoje, e trazemos para isso para que a gente possa formar mais mulheres e já deixar elas prontas para se conectarem para o mercado de trabalho.
Então, a gente estabelece aí parcerias com algumas empresas para que a gente possa fazer a indicação e até apresentar as nossas alunas para essas empresas. São empresas que a gente literalmente escolhe a dedo, que é considerando locais que respeitem e tenham políticas de diversidade, de inclusão, e que a gente saiba que é um ambiente saudável para o desenvolvimento da carreira, evitando situações e ambientes tóxicos, né? Que acho que se a gente fala em empoderamento e protagonismo, a gente tem que pensar no antes da carreira, que ela se preparando, o durante, que é para ela enfrentar diversos desafios, seja em processo seletivo, faculdade, né, e outras situações, como também para que ela permaneça, né? O protagonismo é isso, eu acho que é ajudar desde o momento zero até que ela permaneça e que ela já esteja habilitada para que ela possa também levar outras mulheres em frente. Tá? Então, aqui o REC de carreira, né? Como que ele vai ser dividido? Eu solicitei essa semana lá no Meetup que algumas pessoas entrassem em contato conosco através da nossa fanpage no Facebook, informando se gostaria de se tornar, de certa forma, um caso de estudo, né, para que a gente pudesse fazer esse hands-on hoje. Porque o que acontece o LinkedIn, ele é uma ferramenta gigantesca, né? Então, acho que é muito interessante a gente ter, sim, um conteúdo para que a gente possa chegar de uma forma mais rápida para debater certos pontos, mas é legal a gente ir direto para a ferramenta. Tá? Então, aqui nessa parte, pelo menos, de slides, eu vou encerrar por aqui e vou vir aqui para a minha tela do LinkedIn. O que eu fiz aqui durante essa semana? Eu criei um perfil fake, tá? Isso não é o ideal, mas eu acho interessante para que a gente possa atingir alguns conteúdos, etc., e conseguir seguir ali passo a passo do que é necessário para um perfil dentro do LinkedIn. A Micaele comentou diversas coisas bastante interessantes ali sobre o que eu chamo de setup do perfil, né? Que é, por exemplo, foto, headline, nome, etc. Então, eu vou bater bem rapidamente nesses pontos aqui, beleza? E aí, eu só queria, como eu vi que ali que algumas partes da live não estavam funcionando, deixa eu só pular rapidinho aqui. Tem como vocês me dizerem aqui no chat se vocês estão conseguindo ver a minha tela do LinkedIn? Ah, beleza aqui então. Muito obrigado. Vamos lá. Aqui na parte do setup do nosso LinkedIn, acho que um dos pontos, se a gente tem 3 pontos principais do nosso perfil, um dos mais importantes deles é a questão da nossa foto do perfil, tá? Algumas semanas atrás, eu publiquei o início de um estudo de um e-book que a gente está construindo, que é um guia Girl Power, digamos assim, para LinkedIn, que a gente publicou no nosso Medium, no qual eu tenho alguns exemplos de fotografias, etc., de como colocar no nosso perfil. E aí surgiu algumas questões bem interessantes, que as pessoas chegaram e disseram, nossa, mas eu vi lá no seu artigo que você tem uma foto bastante produzida e etc. E eu não tenho condições, por exemplo, de, sei lá, ir até um fotógrafo profissional e solicitar e comprar, né, uma foto para colocar no meu perfil. Não é necessário vocês fazerem isso, caso vocês não tenham condições de fazer hoje. Claro que é algo bastante interessante vocês conseguirem produzir uma foto legal, mas tanto essa foto que eu tenho hoje aqui no perfil, nesse perfil que é o Makers Code Demo, foi uma foto produzida por celular. E aí, o que acontece? Daí vocês vão pensar, caramba, mas essa foto ficou incrível, será que ela foi tirada com celulares super modernos, super caros e etc, eu não vou conseguir fazer? Não, muito pelo contrário, isso daqui basicamente um truque de iluminação, né, e de ambientação. O que significa? Aqui essas pessoas, né, que fizeram essas fotos para colocar no perfil de LinkedIn, eram pessoas que escolheram fazer uma composição tanto da cor de vestimenta que elas estavam utilizando, né, como essa senhora que está aqui no nosso perfil, e buscaram um ambiente que tivesse uma boa iluminação, que não contrastasse, que não fizesse um contraste muito grande entre o rosto, que é o principal, e o fundo, né? Então, aqui nessa foto a gente tem um fundo cinza,
né? Deixa eu até clicar aqui. E que aí ela está focando principalmente no rosto da pessoa. E por que que isso é importante? Muitas áreas de recrutamento são formadas por psicólogas, né? Então, muitas coisas a nosso respeito é possível das pessoas verem simplesmente olhando para a gente, né? E pode parecer até meio assustador, tipo, nossa, caramba, então eu tenho que ficar sempre com o cabelo arrumadinho e tudo mais. Não é tão necessário chegar, acho que nesse ponto, claro que você tem que buscar manter uma postura mais ou menos legal, né? E para o seu ambiente profissional, de uma forma que, obviamente, seja confortável a você, mas que também você possa refletir o que você é hoje e, principalmente, o que você quer se tornar dentro da sua carreira, né? Então você pode ir para lugares, por exemplo, procurar paredes, né, que sejam decoradas, né? A Micaele tem uma foto bem bacana assim de background que ela tá dentro de um evento e a foto do perfil dela tem sim um fundo colorido, né, com desenhos e artes, mas não deixa de focar nela, porque o principal é a pessoa que é dona daquele perfil e não onde ela está, né? E aí muitas pessoas caem um pouco em contradição com relação a isso, porque, por exemplo, você vai ver, às vezes, fotos dessas pessoas viajando, por exemplo, no qual, por exemplo, o principal foco dessa fotografia é uma montanha coberta de neve, que com certeza, entre amigos, pode ser algo incrível de mostrar, nossa, fui a tal lugar do mundo, e aí eu tirei uma foto aqui super legal e etc. E esquece de colocar ela. E aí, quando vê, ela tá lá, né, se ela tá numa montanha e etc., fica lá cheia de neve e tudo mais, ela tá intocada de roupa e você não consegue enxergar o rosto dessa pessoa, né? Sendo que o nosso rosto, ele traz muitos traços importantes sobre a nossa experiência e sobre como nós somos no dia a dia. Então é bastante importante vocês fazerem isso. Inclusive, até o LinkedIn, para dar uma modernizada, digamos assim, em fotos de perfil, eles dispõem dentro aqui da própria ferramenta, ó, essa parte de filtros, né? Para quem gosta de fazer algum ajustezinho, ou talvez a iluminação não ficou perfeita e etc. Aqui você tem alguns filtros que você pode colocar na sua fotografia. Eu geralmente não indico colocar. Tá? Na minha foto, por exemplo, de LinkedIn, eu não tenho nenhum filtro, sou eu mesmo na foto. Inclusive, acho que eu tô palestrando num evento. E aí eu coloquei a minha foto normal ali e tudo mais. E aí chegam algumas questões que podem ser um pouquinho de conflito, digamos assim, de chegar e dizer, principalmente as mulheres que pensam, eu talvez não esteja muito bem com o meu corpo, ou como eu sou, talvez eu acho, sei lá, que o meu cabelo não tá legal e etc. E aí chega um ponto muito importante, que você é suficiente da forma que você é. Todos nós temos planos na nossa vida de, puxa, eu gostaria de ser assim, assado, etc. Mas é importante dizer que a sua aparência, ela não é mais importante do conteúdo que você tem e de quem você é, da bagagem de vida que você carrega, e não é isso que as empresas vão olhar, certo? Hoje eu costumo dizer que as diferenças no mercado de tecnologia, especialmente, que é uma das áreas aí de mercado profissional que mais a gente ouve falar sobre questões de diversidade, né, por diversos pontos, de termos poucas mulheres, termos poucas pessoas com deficiência, poucas pessoas de etnias, né, diferentes. E aí o ponto que eu trago para vocês é o seguinte: as diferenças, elas têm que serem celebradas. Então, acho que você tem que se orgulhar, você tem que se reconhecer quem você é, os seus valores e saber que você é suficiente para que você possa alcançar todos os seus sonhos, independente da aparência que você tenha, né? E por isso até que eu escolhi essa foto dessa senhora aqui para colocar no perfil, que muitas pessoas, principalmente dentro do mercado de tecnologia, pensam, eu tenho um prazo de validade.
né, para conseguir estar no mercado. Muito pelo contrário, né, nós vemos diversas empresas que estão buscando pessoas mais experientes e que possam compartilhar um pouco, principalmente, da sua bagagem de vida. Então, não tenham vergonha, não tenham medo de fiozinho de cabelo branco, ou porque está com alguma marquinha de expressão e etc. Não tenham vergonha disso, porque vocês e vocês são suficientes para alcançar todo o objetivo de carreira e plano que vocês tenham para a vida de vocês. Beleza? Agora, a gente vai partir para as informações de contato, né? Então, se vocês tiverem, inclusive, com o LinkedIn de vocês, vocês podem abrir aí uma segunda tela e dividir a tela para ficar olhando e acompanhando para vocês mexerem em algumas coisas. Se eu clicar aqui em informações de contato, eu vou editar e aí vocês vão ver que primeiro apareceu a URL do meu perfil, que é daqui a pouquinho eu já vou mostrar para vocês como a gente personaliza ela, mas olhando aqui para as informações de contato, vocês vão ver diversas informações, começando por telefone, endereço, e-mail, data de nascimento, né, aqui o dia e o mês de aniversário, e aqui eu quero pedir para vocês terem 200, 300, 400, 500, 1 milhão % de cuidado. Por quê? Muitas pessoas chegam para preencher esses formulários aqui dentro do LinkedIn e acham que está preenchendo, por exemplo, uma ficha de cadastro em algum lugar que você precisa ter todas as informações, né? Por favor, priorizem nessa parte de contatos somente o telefone de vocês, tá? Por exemplo, sei lá, vou colocar aqui um telefone aleatório, sei lá, 11 21 21 3333, tá? Então, esse daqui eu vou colocar, que é um telefone, por exemplo, celular. Eu não indico colocar um telefone residencial dentro do LinkedIn, a não ser que você não tenha um número de celular, ou que você, por exemplo, puxa, eu moro sozinha e não tenho celular, só o telefone residencial. Coloque, então, o seu telefone residencial, mas priorize realmente colocar o seu celular, né? E tenha ciência de que o número está correto para que, então, as empresas ou outras pessoas que queiram ter algum tipo de contato com vocês possam fazer contato diretamente com vocês ou conseguir falar com uma pessoa próxima de vocês para passar uma informação, por exemplo. Essa parte de endereço não coloquem, tá? Não coloquem mesmo, porque vocês podem setar lá a cidade, o estado de vocês em outros campos dentro do perfil de vocês. Inclusive, quando vocês estão criando lá o perfil, vocês já conseguem mexer nisso, definindo lá tanto a área de atuação de vocês, como também a região onde vocês estão, tá bom? Parte de aniversário, eu geralmente não julgo isso uma coisa importante, tá? Eu acho que, de novo, isso eu acho que não faz diferença, né? Até porque a gente não tem nada, uma data de aniversário não vai ser algo que, por exemplo, nossa, digamos que a empresa vai fazer aqui um mapa astral, né, para ver se o seu signo combina com a equipe. Isso não existe, né? Então acho que não é necessário fazer. O e-mail, né, geralmente ele vai estar setado aqui o e-mail de contato principal, que é o que você faz login dentro do LinkedIn, e aqui tem alguns outros contatos que você pode colocar. Geralmente, eu acho que é mais interessante você, talvez, deixar somente o seu e-mail e evitar de colocar meios no qual as pessoas possam fazer contato via chat mais rápido com você, porque, primeiro, o LinkedIn dispõe de uma plataforma de mensagens no qual as pessoas podem escrever para você e você vai receber no seu e-mail. Se você tiver o aplicativo do LinkedIn instalado no seu celular, você também consegue falar quase que instantaneamente com a pessoa por ali. Então, eu acho que não é legal, assim, você colocar muitas informações pessoais, assim, de contato para você evitar, principalmente, questões de spam e pessoas indesejadas na sua rede ou te mandando conteúdo. Tá bom? Então, aqui coloquei ali uma informação. Se você tiver um site pessoal, que pode ser, por exemplo, o seu blog, aqui, por exemplo, tem os tipos de URL, né, que você pode colocar. Pessoal, que é quando você tem o seu próprio site, ou um blog, por exemplo, que você escreve lá sobre tecnologia, né, sobre os projetos open source que você faz. Corporativo, que é o da empresa.
O próprio blog aqui, quando ele é uma coisa voltada, tipo, para um conteúdo muito específico, geralmente as pessoas sempre estão colocando aqui, ó, site, tipo, pessoal, feed. Acho que não é muito utilizado hoje, mas se você tiver alguma... Se você, por exemplo, é formadora de opinião, e aí você gosta de produzir conteúdos segmentados, etc., e você tem uma lista lá de links, né, que você gosta de compartilhar, pode utilizar. Portfólio é bastante importante, principalmente para quem trabalha na área de UX ou design, por exemplo, né? Que aí você tem lá um perfil no Behance ou em outro portal de portfólio de design que você pode colocar, como também, se você é desenvolvedor, tenta dedicar ali uns 10 minutinhos do seu dia para você criar uma página, seja, por exemplo, um site no GH Sites, lá no GH Pages, né, do GitHub, no qual você possa listar os principais projetos que você já atuou. Né? Eu acho que é bem interessante. E depois o outro aqui, se você escolher, por exemplo, colocar link de Twitter ou alguma coisa assim, você pode colocar tranquilamente dentro dessas informações ali de contato, que as pessoas, à medida que forem entrando no seu perfil, elas vão conseguir ver esses links, esses endereços, tá bom? Depois, algo que é extremamente importante, que é a parte da URL personalizada do perfil de vocês. Vocês viram que ali, logo no início, na página inicial, ele já tem ali a parte de endereço personalizado, né? Que é aquela label ali de editar perfil público e URL. Aqui eu consigo ver, por exemplo, como se fosse uma pessoa externa que não está logada no LinkedIn, né? Aqui, ó, visibilidade do seu perfil público, no qual eu vejo as informações que estão abertas. E aqui do lado eu vejo as minhas configurações, né? Então, é muito importante você chegar aqui nesse cantinho, clicar no lapisinho para editar e você escrever o seu nome, para que você possa ter uma URL personalizada e ser encontrado mais rapidamente. Porque o que acontece? O LinkedIn, ele funciona como se fosse um portal, na verdade ele funciona como um portal, e a integração dele é muito parecida como se fosse um Google da área profissional, né? Então, tudo é mobilizado, feito com base em palavras-chave, e quanto mais você puder fixar o seu nome dentro do seu perfil, vai ser interessante. Então, aqui eu vou colocar o Makers Code Demo, que é o que eu coloquei aqui nesse perfil aqui de teste, e aí eu vou só salvar, e aí sempre que eu for compartilhar o meu perfil do LinkedIn com alguém, eu vou passar esse link. Outra coisa também que é importante é que vocês só podem fazer edição dessa URL personalizada se vocês estiverem no site web. Tá? Então, é bem importante vocês podem ter, sim, o aplicativo, né, do LinkedIn, mas é importante que vocês abram isso no site para vocês poderem preencher, beleza? Ok, já fiz ali a parte da minha URL, e aí eu vou começar a entrar em alguns detalhes que são importantíssimos para o meu perfil dentro do LinkedIn. Primeiro, já bati a questão da fotografia. O nome, eu acho que não é necessário a gente falar muito sobre isso, né? Que é extremamente importante a gente escrever o nosso nome da forma correta e, principalmente, evitar colocar ícones ou apelidos ou coisas assim, né? Como se a gente fosse colocar, digamos, naquela época que a gente utilizava MSN, que aí o nosso nome de usuário era cheio de bolinhas e emoticons, etc. O LinkedIn não é um lugar para isso, tá? Se você gosta de decorar o seu nome, colocar com letras, né, fora do padrão e etc., deixa isso para fazer em outros perfis que sejam de redes sociais, né, que você vai ter a sua família, vai ter os seus amigos, e não no LinkedIn, tá bom? Passamos aí da parte do nome e vem a parte do resumo, né? Então, para eu preencher o meu resumo, eu vou clicar em um lapisinho e eu vou ter algumas informações gerais, assim, do meu perfil, que é o que fica basicamente público, né? Então, aqui eu coloquei lá um nome aqui para não, enfim, não expor ninguém, etc. O título, que é a parte da headline, que a Micaele comentou bastante. Aqui, eu acho que chega uma dica bem interessante para vocês.
Dentro da tecnologia, nós temos diversas pessoas se conectando para se tornar desenvolvedoras, gestoras e muitas outras áreas. E muitas vezes as pessoas vêm de origens profissionais diferentes, né? Vêm, sei lá, por exemplo, de curso de nutrição, curso de psicologia, administradora, marketing, outras áreas. Aqui é interessante vocês focarem primeiro no objetivo que vocês querem principalmente, e vocês tentarem resumir isso em poucos caracteres para vocês colocarem isso, beleza? E aí, por exemplo, aqui, olha, eu coloquei simplesmente, ó, Senior Community Manager na Makers Code, e aí eu posso fazer outras coisas aqui também, por exemplo, colocar speaker, né, como estava lá o perfil da Micaele, tá? Deixa eu só mudar aqui, speaker e pesquisadora de inteligência artificial, que é uma área que, por exemplo, hoje o mercado está bastante aquecido. E o que eu quero dizer? Quando um recrutador, né, for ler o meu headline, vai ver, por exemplo, olha, é uma pessoa que tem bastante conhecimento em pontos de relacionamento, né, porque é um community manager, e basicamente a função do community manager é manter comunidades, né, ou grupos de pessoas, sejam elas em comunidades sem fins lucrativos, como é o caso da Makers Code, ou também dentro de empresas, né, empresas mundiais como Facebook, Microsoft, até a própria WeWork, né, que é uma rede aí mundial de coworkings, tem esse papel do community manager muito forte, porque é um relacionamento, né, precisa criar relacionamento. Speaker quer dizer que, além de eu ter um perfil bastante forte para relacionamento com pessoas, eu consigo também passar as coisas que eu sei e gosto de fazer isso, né, para compartilhar com outras pessoas. E, por fim, eu coloquei aqui, por exemplo, pesquisadora de inteligência artificial, que é para cair, por exemplo, numa posição das pessoas pensarem, que interessante, ela tem essa base já técnica em relacionamento, já está junto com a comunidade e também está estudando uma área nova, né? Então é interessante colocar isso, como também você pode colocar, de repente, até estudante, tá? Aqui vou escrever o estudante de inteligência com foco em inteligência artificial. Tá? Então, acho que é bem interessante fazer isso. Depois, o cargo atual aqui, ele está puxando da experiência que eu tenho, que eu setei aqui no meu LinkedIn. Minha formação acadêmica, é interessante vocês colocarem os cursos de universitários ou cursos técnicos, ou até a formação de segundo grau, né? Vocês colocarem aqui. No caso de você já ter, por exemplo, seja um curso técnico ou uma faculdade, você pode priorizar, deixar destacado no seu perfil a sua formação mais recente, tá bem? Depois disso, a gente vai poder marcar aqui a parte de introdução, né? Aqui, de novo, como eu falei lá, não coloquem o endereço de vocês, as informações de contato, porque aqui nessa parte geral do perfil, vocês conseguem setar o país, né? Setar quer dizer definir, né? Desculpe se alguém que está acompanhando aqui não é de área técnica, que isso é eu acho que uma forma comum da gente falar, né? Para quem é desenvolvedor, vamos setar um valor. E aqui eu estou definindo lá Brasil, São Paulo, né? Ó, que cheguei a selecionar, e a cidade onde eu estou. Setor. É bastante importante vocês definirem o setor de atuação de vocês, e se vocês vierem de outras áreas que não sejam a tecnologia, mas que vocês estão estudando, estão se preparando para essa tecnologia e querem uma oportunidade nessa área, já coloca desde agora, tá? Então, acho que isso é bem, bem importante. As informações de contato já passou, e aqui chega a parte do resumo, que é onde a gente vai falar um pouquinho sobre a nossa área de atuação, né? E aqui, por exemplo, eu recebi entre as pessoas que se disponibilizaram para se transformar, por exemplo, num case de estudo aqui no nosso workshop online, e que ambas têm perfis bastante diferentes e estão em momentos diferentes da carreira. Uma já era profissional da área de desenvolvimento e a outra está iniciando como desenvolvedora
na área de front-end. E aí ela estava colocando vários pontos por ela não ter uma experiência muito grande dentro do mercado, né, de não ser, sei lá, por exemplo, muitos anos, e aí ela conta um pouco da trajetória dela dentro do mercado de tecnologia, falando sobre a área de atuação e tudo mais. A minha opinião, para que a gente possa fazer um resumo interessante, é que, primeiro, resumo é resumo, né? Então a gente tem que escrever uma informação sucinta e que ela seja atraente para que as pessoas vão ler mais. Tanto seja clicando ali no botãozinho de ver mais dentro do resumo, como também começar a navegar dentro do teu perfil, tá? Então aqui, por exemplo, tinha uma menina que ela é estudante de ciência da computação e etc. E daí ela fala sobre como ela quer conectar o perfil lá de aprendizado dela e levar isso para conseguir impactar na sociedade, etc. E também fala sobre algumas outras características relacionadas ao perfil dela e a valores que ela tem na vida dela. O que eu tenho para dizer sobre isso? Eu acho que é interessante você sim falar que você está atuando no mercado, etc. Mas certas coisas, como por exemplo, quais são as minhas principais características? Eu sou uma pessoa comprometida, pontual, responsável, etc. Isso você tem que guardar para mostrar na entrevista, tá? Eu acho que essas características pessoais e questões de como você se orienta e seguir na sua vida, você tem que guardar isso para transparecer dentro da entrevista. E aqui no resumo, por exemplo, a minha dica, digamos assim, é você tentar ser o mais prática possível, evitar palavras, por exemplo, frases, na verdade, eu amo trabalhar em equipe, sou extremamente detalhista, sou super motivada e etc., porque isso é uma coisa que todo mundo espera de um profissional, né? Toda empresa quer ter uma pessoa que seja motivada, que vista a camiseta, né? Então aqui, por exemplo, eu vou falar um pouquinho aqui como eu escreveria o resumo dela, né? Colocaria aqui, ó, desenvolvedora front-end com conhecimentos em. Aí colocaria, aqui não precisa ser os dois pontos, mas eu colocaria, por exemplo, HTML5, CSS, JavaScript, acessibilidade e algumas outras coisas, tá? E relacionadas aos conhecimentos práticos que essa pessoa tem. Pegaria nessa primeira linha, então, nessa primeira frase, para falar sobre o status atual dela, e depois você pode colocar coisas mais relacionadas ou com a sua bagagem prévia, né? Tipo, por exemplo, o que eu fiz antes ou o que eu fui antes, com base na tua experiência ali na timeline que você está colocando. Então, eu posso colocar assim, que além daqueles conhecimentos, né, por exemplo, que ela tem uma comunicação interessante, porque ela é uma pessoa que ela conhece vários idiomas, né, português, inglês, espanhol, francês, e aí eu posso escrever o seguinte. Ó, aqui eu coloquei, então, seguindo o perfil que eu tô colocando aqui, ó, de Community Manager e Speaker, são coisas que eu acho que são interessantes dentro desse perfil aqui que eu tô compondo para fazer essa demo, né? Então, aqui eu tô dizendo lá, primeiro, qual que é a atuação de carreira que ela tá fazendo agora, os conhecimentos práticos que ela tem, porque se algum recrutador jogar lá uma palavra-chave, por exemplo, desenvolvedor front-end, né, ou front-end developer, se eu estiver. E uma coisa também que foi comentado na outra palestra, é interessante sim você, mesmo estando no Brasil, você tem, principalmente em TI, é bem importante você ter perfil, pelo menos, com uma versão em inglês, tá? E aí, se um recrutador jogar uma palavra-chave, já vai puxar ali pelo teu resumo. E aqui eu tô falando, forte relacionamento interpessoal, quer dizer,
que eu gosto, tenho facilidade de fazer conexões, e depois com facilidade para a comunicação em inglês, espanhol e francês. Beleza, eu acho que é isso que tem que colocar aqui dentro. O resumo ele tem que ser pequeno mesmo, tá? E tenta focar nas principais coisas e itens técnicos ou de comportamento que possam ser diferenciais, né? Então, notem que aqui eu estou dizendo, sim, que eu tenho uma boa comunicação, mas por que eu tenho uma boa comunicação? Não é só porque eu fui lá community manager, mas que também eu consigo falar com pessoas em outros idiomas. E isso daqui vai se tornar um diferencial. Depois, aqui na parte de mídias, se você faz palestras, vídeos, artigos, você pode só clicar aqui para ou carregar um slide aqui para dentro, ou fotos, ou vídeos, como também colocar links, tá bem? Então, aqui, ó, vou lá, dei um salvar, beleza. Parte da formação acadêmica, eu acho que é bastante tranquilo, assim, e vocês podem colocar, prioriza, inclusive, colocar dentro do LinkedIn certificados de eventos que você participa, palestras e etc., e no currículo físico de vocês, que é aquele que vocês vão enviar para as empresas, priorizem colocar só a formação principal, que é aquela que você passou, digamos, muitos e muitos anos estudando, né, como faculdade, curso técnico ou até o ensino médio, tá bem? Então, coloquem só isso lá no currículo, e aqui no LinkedIn, vocês vão ter a seção ali que é só para formação acadêmica, e aí vocês podem colocar as coisas ali diferentes de cursos que você fez, como também vai ter uma parte lá para cursos tipo gerais, assim, que você pode colocar, tá bem? E é tudo nessa seção aqui de formação. E depois, dentro dessa parte, eu acho que de conhecimentos, a gente pode adicionar uma seção que é chamada de skills, tá? Então, a gente vem aqui, que em português, né, a gente pode ler como habilidades ou então como competências. O que significa? Aqui a gente tem uma nuvem de palavras dentro do LinkedIn que já estão indexadas em diversas pesquisas e que ajudam a, de certa forma, taguear o perfil de vocês. E aí vocês podem chegar e analisar todo o histórico profissional de vocês e pensar estrategicamente em como usar essas 50 competências, né, esses 50 skills para destacar o perfil de vocês, tá? Então, aqui eu vou começar falando, por exemplo, ambas as moças que entraram em contato conosco são desenvolvedoras front-end, né? Já trabalham há bastante tempo com front-end. E aí, aqui o que eu posso fazer? Eu posso colocar que essa pessoa que eu tenho conhecimento em HTML5, que eu tenho conhecimentos em JavaScript, JavaScript. E até uma coisa interessante dentro da parte dessas competências é que vocês não vão ganhar espaço colocando diversas vezes variações da mesma coisa, né? Por exemplo, aqui eu coloquei JavaScript, e quem é front-end sabe que existem uma dezenas, centenas, milhares de ferramentas. E aí, uma delas, que é bastante popular, é a jQuery, né? Então, cara, assim, olha, jQuery é JavaScript. Então, se vocês colocarem JavaScript, vocês vão ter outras formas dentro do perfil de vocês, ou quando vocês forem conversar com uma empresa, de mostrar que vocês têm conhecimento nisso. Então, não queimem uma competência diferente que vocês podem colocar aqui, colocando conteúdos que possam ser redundantes, tá? E aqui eu vou colocar, por exemplo, Microsoft Office, tá? Que aí isso daqui evita de você ter que colocar Word, Excel, PowerPoint, outras coisas. Se você tem conhecimento geral nessas ferramentas, você coloca isso. E assim sucessivamente. Você pode, inclusive, fazer uma espécie de um stalker no perfil de pessoas que estão atuando na mesma área que você, ou que estão, por exemplo, já são profissionais desenvolvidos dentro daquela área que você quer participar, né, que você quer atuar, e aí você vai lá e você pode se inspirar no que você quer colocar dentro do seu perfil, que é para você ser procurado, né? Uma outra característica, por exemplo, aqui de um front-end é ter conhecimento em SEO, né? Que é aquele Search Engine Optimization. Aqui eu tenho a versão em português. Eu geralmente gosto
de colocar em inglês aqui, porque geralmente as pessoas vão, principalmente em tecnologia, vão pesquisar por termos técnicos, tá? E aqui, por exemplo, eu não tenho, acho que o Search Engine, mas então eu vou ver se eu consigo puxar um SEO. Ó, aqui já coloquei o SEO, e assim sucessivamente. Vocês podem colocar daí 50 habilidades aqui, e essas habilidades, elas podem, de certa forma, como a gente pode dizer, elas podem ser votadas, tá, pelas pessoas que já trabalharam com vocês, para que essas pessoas possam dizer o que vocês sabem, tá bom? Então, é bem interessante, porque às vezes as pessoas não se sentem bem para escrever uma recomendação textual sobre vocês, mas elas sabem que você tem conhecimento naquilo, e às vezes você ter muitas pessoas clicando no mais um ali dentro do LinkedIn para dizer que vocês têm um conhecimento determinado, ela vai ser muito mais forte do que ter, às vezes, somente uma recomendação textual, porque daí serão centenas de pessoas falando, atestando o seu conhecimento sobre aquilo. Beleza? O que vocês tiverem de dúvidas, vocês podem colocar ali no chat, que aí no final aqui a Micaele está me ajudando, e a gente eu vou comentar um pouco sobre essas coisas, tá? Próximo ponto aqui que eu acho muito importante também no perfil do LinkedIn é a questão das conquistas. E o que são essas conquistas? Eu vou ter que colocar aqui uma foto de um troféu? Não, gente, conquista é muito mais do que você ter um prêmio físico, né? Mas é você chegar, por exemplo, olha só, o que é considerado conquista profissional? Publicações de artigos, né? Por exemplo, se você é autora, por exemplo, em algum portal, ou você tem algum canal de YouTube até que você gere algum tipo de conteúdo, você pode colocar aqui como uma conquista profissional sua, né? Além de, por exemplo, escrever um livro, seja ele um livro que ele é físico, né, distribuído em livrarias, né, como de forma geral, como também um e-book, certificados. Aqui nesses certificados, você pode considerar tanto certificados de cursos externos, como, por exemplo, hoje vocês poderiam colocar que vocês participaram do Hacking de Carreira, o Makers Code, né? Que ele não é somente uma palestra, mas é uma coisa que está trazendo um conhecimento profissional para vocês, e aquilo é interessante, né? E também certificações profissionais. Na área de tecnologia, a gente fala bastante sobre certificações em determinadas plataformas, né? Então, pode ser bem interessante vocês colocarem isso, que é mostrar que vocês estão cada vez mais se conectando e se dedicando ao mercado que vocês querem atuar. Patentes aqui são, por exemplo, quando vocês querem criar um produto, e aí vocês vão lá e registram eles, ou registram a ideia, uma especialidade, uma forma, vocês podem colocar aqui. Os cursos, que são aquelas pontos lá que eu comentei, que são o além daquela formação, né, daquela capacitação, que vocês passam anos estudando, tá? Aqui vocês podem colocar, por exemplo, fui no evento, o Makers Code Summit, lá, ou fui no Meetup, que foi muito legal, que seja relevante, né? Eu acho que um ponto principal aqui é a relevância, né? Não saia colocando 1 milhão de coisas pensando que você vai ganhar por quantidade, mas tente priorizar qualidade e o que é relevante dizer que você participou, que você estudou, né? E aqui vale cursos online, cursos presenciais, eventos online também, vale tudo que seja segmentado e relevante para você. Projetos são coisas que você atuou, né? Seja um projeto, por exemplo, vou trabalhar aqui numa agência de internet, né? E aí nessa agência eu desenvolvi o site dos Jogos Olímpicos, por exemplo. Então eu vou colocar aqui meu projeto, vou marcar as pessoas que trabalharam comigo nesse projeto, tá? Até deixa eu clicar aqui para vocês verem como é o formzinho, ó. Posso colocar o nome do projeto, o período que ele aconteceu. Posso colocar aqui aonde que ele está associado, seja na minha atuação profissional, lembra que eu estava ali como a minha profissão atual de experiência ali como community manager, ou na minha vida acadêmica. E aqui eu vou setar e vou colocar
vou colocar informações relacionadas a esse projeto, né? Vou descrever ele um pouco rapidamente e posso adicionar também outras pessoas, ó, que trabalharam comigo dentro desse projeto. Então, isso é bem legal, porque fortalece uma rede entre você e os seus colegas na sua empresa ou na sua faculdade. Reconhecimentos e prêmios também importantíssimo, tá? Então, aqui, ó, é bastante simples, você pode colocar lá, por exemplo, a Makers Code ganhou da fundação da Mozilla em 2015, não, de 2015 para 2016, na verdade, um reconhecimento que era com relação à evolução do mercado de diversidade dentro da tecnologia, tá? Então, vou colocar aqui diversidade nas comunidades open source by Mozilla. E aqui eu posso colocar a qual atuação, seja acadêmica, quando eu ganhei um prêmio acadêmico, como, por exemplo, Olimpíadas de Matemática, alguma coisa assim. Citei aqui onde foi relacionado. O emissor, eu posso colocar aqui de novo o nome da empresa, o ano, por exemplo, que ela saiu, enfim, e descrever um pouquinho, né, brevemente, ali no máximo 2, 3 frases, o que significa aquele prêmio, tá? E depois eu posso colocar, inclusive, algum link, alguma coisa ali que relacione para um site, por exemplo, que possa falar sobre aquilo. Idiomas, bastante importante, né? E tem até o LinkedIn aqui dando um fica dica, né? Dizendo o que você pode colocar. Então, aqui eu vou colocar, ó, English, proeficiência, eu vou dizer, por exemplo, o nível que eu estou, básico. Todo mundo de tecnologia tem o inglês básico, né? Que é você, para aprender a programar, você precisa entender palavras em inglês. Então, todo mundo tem o básico. Mas, se você está indo um pouquinho além, você já está ali, tipo, ameaçando, começando a falar um pouquinho, já escrever e etc., você já pode colocar aqui básico intermediário, tá? E depois, quando você já estiver um pouquinho mais segura, assim, para poder falar em inglês com um norte-americano, por exemplo, você já pode ir evoluindo lá nos idiomas, tá bom? Então, aqui, ó, por exemplo, eu botei o inglês e tal, e aí isso vai aparecer dentro do meu perfil. Organizações. Isso aqui é bem legal, tá? Até, inclusive, tem lá no nosso blog, no Medium, lá naquele guia Girl Power que a gente publicou, tem um pouco falando sobre trabalhos voluntários. Então, se vocês desenvolvem algum tipo de atividade em alguma comunidade, seja ela de tecnologia, como também alguma ação de amparo social, vocês podem colocar aqui dentro do LinkedIn de vocês. E se a função lá dentro dessa ONG, enfim, ela tenha já reconhecimento na internet, tenha perfil em LinkedIn, etc., você pode chegar lá e clicar ali para poder acompanhar e marcar essa organização, tá? Aqui, por exemplo, sei lá, eu posso dizer que, por exemplo, sei lá, vamos dizer aqui que o nome da comunidade, sei lá, é o Makers Code Mentor. Aí eu vou colocar aqui, sei lá, um palestrante e instrutor de cursos. Aqui posso dizer que está relacionado a isso, né? E aí vou lá e coloco isso e salvo dentro do meu perfil. Essa parte de trabalho voluntário, ela é bastante interessante, porque muitas empresas hoje buscam pessoas que tenham um perfil diferenciado, né? Tem aquela famosa frase as competências técnicas, elas são treinadas, mas as competências pessoais, elas têm que serem orgânicas, né? Então, é bem interessante vocês colocarem isso, que mostra que vocês têm um comprometimento bastante interessante, assim, com causas sociais, etc. Né? Então, acho que isso é bem legal. Agora, a gente vai vir para uma parte que, digamos que é um pouco polêmica, né? Eu já vi, assim, currículos de muitas e muitas pessoas, e eu sempre fiquei com questionamento de o porquê que as pessoas não têm tanta dificuldade de falar o que elas fazem, né? O que elas estão fazendo dentro de uma empresa. Aqui, dentro das experiências profissionais do LinkedIn,
É muitíssimo importante você descrever o que você está fazendo dentro da empresa. E não é assim colocar no detalhe mínimo, assim, por exemplo, chego às 8 horas da manhã, atendo o telefone, faço café e depois eu sento na minha mesa. Mas é você falar um pouquinho sobre o que você faz e principalmente fazer um exercício de anotar no papel mesmo e colocar assim o que eu faço depois, quais são os resultados dessa ação que eu tenho dentro da minha empresa que foram interessantes para o quadro organizacional da empresa. Né? Então, por exemplo, aqui eu vou fazer sempre um mix dos meus comentários com os currículos que eu recebi. Aqui, por exemplo, digamos que eu vou lá mudar aqui para ser desenvolvedora front-end júnior, ou simplesmente desenvolvedora, tá? Front-end, que eu acho que às vezes não é legal você limitar o seu currículo ou a sua posição para dizer, eu sou júnior, ou eu sou pleno, ou eu sou sênior. Eu acho que essa característica de leitura para entender se você é júnior, pleno ou sênior, vai depender da empresa que você vai trabalhar. Porque às vezes você pode ser muito júnior, talvez, para a mentalidade, né, o mindset de uma empresa específica, mas toda a carga de conhecimento, toda a bagagem que você tem, pode ser pleno dentro de uma outra empresa. Né? Então é muito importante vocês fazerem um exercício de, primeiro, reconhecer as capacidades que vocês têm, e inclusive fiquem ligados em outros hackings de carreira, que a gente vai bater bastante na tecla da questão das competências e capacidades de cada um. E também tentem não se rotular, mas colocar o que vocês fazem, dev front-end, e depois escrever um pouquinho aqui da sua atuação. Né? Então, aqui eu posso colocar como desenvolvedora front-end, que é desenvolvimento de projetos com tecnologias Open Web, e aqui dá para colocar HTML5, CSS, JavaScript, com extensão de qualidade de software e acessibilidade e o que mais que a gente pode colocar aqui? Se você tem algum projeto ou tenha tido alguma coisa bastante interessante, por exemplo, você pode colocar aqui. Recentemente, eu gosto de colocar sobre acessibilidade, porque pessoalmente é um dos pontos que mais acho que me destacou dentro da minha carreira, porque eu sempre fui dedicada para a área de desenvolvimento front-end por muito tempo, e um dos maiores projetos que eu desenvolvi na minha carreira foi focado para a área de acessibilidade para a web, que às vezes as pessoas pensam, acessibilidade é somente meu site ele ser acessível rápido, etc. Não, é muito mais que isso, né? É você pensar em vários critérios para que cada vez mais o projeto, o site, né, a aplicação, ela seja possível de ser utilizada por muitas pessoas.
Então, eu estava colocando aqui essas informações sobre o que eu faço de atuação e algum impacto legal que eu trouxe na minha bagagem. E sim, galera, não ficou mudo, é que eu estava criando aqui a descrição para poder conversar com você sobre isso, tá? Então, aqui na descrição da minha atuação, eu coloquei desenvolvimento de projetos com tecnologias Open Web, porque aqui eu estou reforçando um pouquinho o meu background em Open Source, que eu sou apaixonada por isso. Coloquei entre parênteses as principais stacks que eu estou trabalhando, HTML5, CSS, JavaScript, com extensão de qualidade de software. Aqui eu estou dizendo que eu tenho um cuidado especial para testes, né? Eu escrevo testes no meu código para eu saber que ele está funcionando da forma correta, que ele está escrito bem, etc. E acessibilidade. Depois eu coloquei assim, recentemente ministrei alguns treinamentos de capacitação na área de acessibilidade para a web, contribuindo para que toda a equipe possa desenvolver projetos com amplitude mundial e inclusiva. Ou seja, aqui eu estou reforçando coisas bastante importantes dentro da minha carreira e que são coisas que são as minhas motivações, né? Então, aqui, por exemplo, isso faria com que muitos pontos que eu gostaria de dizer, sou uma pessoa inclusiva, comprometida em ajudar outras pessoas, etc. Isso daqui são coisas que eu não preciso dizer textualmente, sabe? Tenho empatia, me preocupo com outras pessoas, etc. Mas o meu direcionamento para dizer como eu atuo profissionalmente fala muito a meu respeito, tá? Então, aqui, se eu quiser, posso botar links, etc. Muito importante, tem como colocar o período, né? Então, eu vou colocar aqui, sei lá, de janeiro até, vamos ver aqui, junho de 2008, beleza. Salvei aqui essa informação, tá? Então, é bastante importante você sempre colocarem isso. Um outro ponto também, eu vou colocar uma outra empresa aqui, deixa eu ver, pode ser consultora, não, deixa eu ver o que eu vou botar. Agora tá muito na moda falar customer experience e coisas assim, né? Que é bem legal, que antigamente era somente lá o suporte e o atendimento ao cliente, né? Mas eu vou colocar aqui, ó, Customer Service Specialist. Deixa eu ver qual empresa eu vou colocar. Vou colocar o Google aqui, vamos ver, tô dizendo que eu tô fazendo esse trabalho lá. A região acho que posso manter São Paulo e tal, daí eu vou colocar aqui a partir de junho desse ano e vou dizer que eu trabalho aqui atualmente. Uma coisa que é importante quando vocês forem cadastrar novas coisas que vocês estão fazendo na carreira de vocês, é que aqui a gente tem os checkpoints de dizer estou trabalhando atualmente aqui, tipo nessa empresa, mas se vocês trabalharam para ter uma headline diferente, tomem cuidado para não sobrepor ela, a não ser que seja muito importante para vocês dizerem aquele título, tá? Geralmente eu não coloco, tá? Eu deixo para ficar headline personalizável para mim e depois eu escrevo o que eu faço. Aqui eu tenho um case muito interessante de uma mentoria que eu fiz alguns meses atrás, que era uma moça que estava começando na carreira de desenvolvimento, né? Ela já tinha trabalhado por bastante tempo como atendimento ou helpdesk em algumas empresas, etc. E ela sempre colocava, né? Eu acho que a gente tem muito aquele sentimento da humildade nossa de dizer, eu só fiz o meu trabalho, né? Então, puxa, foi só a minha obrigação, sabe? Então eu não tenho nada de diferente. Só que, pegando o currículo dela, eu vi, puxa, caramba, ela quer começar e tudo mais. Puxa, vamos tentar ajudar ela. E a gente viu o currículo e encaminhar o currículo dela para uma empresa. E aí a gente viu, caramba, eu acho que talvez, conhecendo o perfil dela, eu acho que ela simplesmente não fez só atendimento telefônico, mas ela fez muito mais que isso. Né? E é só que ela tinha muita dificuldade de conseguir enxergar os resultados do trabalho dela. Né? E aí eu comecei a conversar com ela. Puxa, me conta um pouco sobre o que você fez aí na empresa e etc. E aí ela tinha lá uma função que estava dizendo, por exemplo, atendimento aos clientes, né? E aqui na descrição ela colocava, eu faço atendimento telefônico, agendo reuniões, fico cadastrando os clientes
no CRM da empresa, e etc, etc. E aí foi indo, e era tipo, uma função básica, digamos assim, de atendimento. E aí, conversando com ela, eu fiquei sabendo que quando ela começou a trabalhar nessa última empresa, ela não estava começando na tecnologia e era uma empresa que não era de TI, era uma empresa no ramo imobiliário, né? Era uma imobiliária lá, uma construtora, enfim, e que ela tinha feito muito mais que simplesmente atender telefone, reservar sala de reuniões e café. Ela tinha levado a implantação de um CRM de atendimento ao cliente para colocar na empresa para que as pessoas pudessem conseguir trabalhar, atender e saber o que estava acontecendo com os clientes que tinham assinado o contrato com essa construtora em qualquer lugar e não simplesmente só trocando e-mails a cada cliente ou registrando numa planilha ou registrando numa agenda física. Então, ela tinha feito, né, gerado muitos resultados para a empresa, porque ela colocou um sistema informatizado que proporcionou uma melhoria gigantesca da qualidade do atendimento, da experiência daquele cliente. Então, aqui ela vou escrever, por exemplo, ó, como se fosse para ela. Atendimento aos clientes da empresa. Vamos colocar diferente, ó, atendimento dos clientes através dos canais de comunicação da empresa e implantação, vou colocar e gestão. Aí, aqui, como eu estou fazendo ao vivo e vocês sentem falta de ouvir a minha voz aqui no live, eu vou falando e ajustando aqui, tá? Atendimento ao cliente aos clientes através dos canais de comunicação da empresa, implantação e gestão de sistema CRM para otimização da experiência de nossa rede de parceiros, clientes e fornecedores, por exemplo. Isso daqui eu posso, não que seja, puxa, mas é vergonha dizer que eu trabalhava também fazendo reserva de salas. Não, não é vergonha isso. Você pode colocar apoio nas áreas de secretariado, vírgula, financeiro e administrativo da empresa ou do setor X lá, que a pessoa estiver atuando, tá? E aqui, o que eu estou dizendo em poucas palavras, eu quero dizer o quê? Se no meu perfil eu estou colocando lá que eu estou estudando na área de ciência da computação, estou começando a ser desenvolvedor e etc., mas ainda não estou atuando naquela área, não quer dizer que eu não possa usar o que eu estou fazendo na minha faculdade para otimizar o trabalho atual que eu estou fazendo e que aquilo também me ajude a chegar no meu próximo passo, né, na minha carreira, que é me tornar uma desenvolvedora ou alguma outra coisa dentro de TI. E aqui eu estou dizendo de uma forma bastante simples que, sim, eu trabalho com atendimento de clientes em diversos canais e que, ao mesmo tempo, utilizando conhecimentos que possivelmente eu tive que pesquisar sozinha, eu fui correr sozinha para conhecer o mercado e aprendi na faculdade também sobre a importância, né, de implantar sistemas para melhorar, enfim, a experiência das pessoas, para o atendimento, etc. Quer dizer que, puxa, eu estou trabalhando numa área e usei o que eu estou aprendendo e pesquisando para melhorar cada vez mais o meu trabalho e trazer um resultado positivo para a minha empresa. Então, isso daqui é muito importante vocês colocarem, porque vai realmente trazer bons frutos para vocês dentro da carreira de vocês, tá bom? Peço desculpas pelo horário que a gente passou um pouquinho, mas eu já estou terminando aqui, daí eu vou trazer mais alguns pontinhos só para vocês, e depois eu vou começar a responder as perguntas e vou passar também ao link lá do formulário para vocês preencherem, para a gente depois ir conversando nos próximos passos, tá? Agora, eu vou fazer alguns comentários com relação à parte de recomendações. Lembra que a gente tem as skills, né, que é basicamente lá as coisas que a gente sabe, né, aqui por exemplo, competências, cadê?
Aqui, ó, sei lá, digamos que eu coloquei lá o HTML5 e etc. Aqui eu vou adicionar no meu perfil. E aí ele já vai, tipo, começar a aparecer, e aí as pessoas podem dar um mais uma aqui, né, para votar e que atestar que eu tenho aquele conhecimento. Mas também tem a recomendação profissional, que é aquele depoimento que um contato seu, seja contato que trabalhou com você numa empresa, ou que estudou com você, que foi seu professor, ou tem algum relacionamento que tenha envolvido alguma característica que pode ser importante para a sua vida profissional, a gente pode solicitar essa recomendação. E geralmente eu digo que para você ter boas recomendações, você tem que começar a escrever as recomendações para as pessoas, né? Então, uma forma muito legal de vocês conquistarem recomendação é vocês enviarem recomendação para alguém, né? E aqui chega um ponto bastante importante que a gente tem que começar a fazer um pouquinho de divisor de águas e é a gente pensar de uma forma relevante, que seja consistente, que o que significa? Peça recomendações e escreva recomendações somente para quem vocês conhecem, sabe? Então, por exemplo, eu fui lá, eu tenho, por exemplo, a Micaele na minha rede social, mas a gente, por exemplo, há um tempo atrás a gente se conhecia só digitalmente. Mas eu vi palestras dela e tudo mais, mas eu não consegui saber como ela era no dia a dia. E aí, o que eu faço? Eu posso vir lá na parte das competências dela e dar um mais um, né? Votar em todas as competências que ela registrar aqui, porque eu vi ela palestrando e eu sei que ela é muito boa em todas aquelas tecnologias. E depois, à medida que o nosso relacionamento, né, o nosso networking for evoluindo, e eu disser, caramba, ela é uma profissional incrível, então sim, eu vou lá e vou escrever um texto falando para ela, falando o que a gente tem de relacionamento, né, como que a gente se conheceu profissionalmente, e o que ela fez para conquistar a posição da empresa dela e se eu recomendo ela, tá? E aqui fica um ponto para vocês evitarem de fazer quando forem escrever uma recomendação, evitem aqueles clichês de tipo, nossa, é uma das melhores pessoas que eu conheci, ou foi um dos meus funcionários favoritos na empresa. Né? Esse tipo de coisa, ele é legal, sei lá, de você comentar pessoalmente com a pessoa e ter aquele relacionamento, mas isso para uma rede social, principalmente profissional, como é o LinkedIn, não é uma coisa que vai cair muito bem, tá? Porque isso é uma coisa bastante clichê e fica parecendo muito forçado, sabe? De dizer, caramba, essa pessoa é XYZ. Existem outras formas das empresas, dos recrutadores, saberem que aquela pessoa é incrível. E a melhor forma de você querer ajudar a sua amiga ou seu amigo a transparecer isso é você escrever uma recomendação consistente, no qual vocês falem qual é o contato que você tem com aquela pessoa, dizendo, estudando, trabalhando em projetos open source ou outras coisas, qual é ou quais são as habilidades de maior destaque dessa pessoa, né? E aí, de novo, que nem lá no perfil, evitem dizer, é uma pessoa simpática, é uma pessoa perfeccionista, detalhista. Tem muitas outras coisas que são interessantes para colocar, ok? E quais foram os resultados, né, que essa pessoa conseguiu projetar dentro da carreira dela ou dentro dos projetos que trabalhou com você, tá? E aqui é muito interessante que para quem coloca lá que trabalha, enfim, bota, por exemplo, aqui na parte de organizações, né, trabalho de experiências voluntárias, coloca lá um projeto open source, alguém pode escrever uma recomendação para essa pessoa dizendo o quanto que aquela contribuição open source de código aberto, né, foi importante para o mercado e para a carreira, enfim, para poder colocar isso. E depois, se você puder dar um toque pessoal, assim, para recomendação, você pode dizer um pouquinho como foi conviver com aquela pessoa, né, durante aquele projeto. Dá uma coisa que seja, digamos, um diálogo mais profissional, né,
e não dizer, por exemplo, puxa, a gente codava aqui no projeto open source dentro da empresa e a empresa deixava todo dia, sei lá, toda quinta-feira deixava a gente dedicar 3, 4 horas da nossa jornada de trabalho para fazer um projeto open source e depois a gente ia para o bar beber uma cerveja lá para comemorar os nossos commits. Isso pode acontecer no mundo de networking mais pessoal, mas não é uma coisa adequada para ser escrita dentro do LinkedIn de vocês, tá bom? Seguindo aqui, uma coisa bem interessante para vocês conseguirem criar a relevância de vocês dentro do LinkedIn, e isso é bastante conectado com a fala da Micaele durante a palestra de Personal Branding, que é vocês começarem a escrever conteúdo e a compartilhar coisas relevantes. O LinkedIn, ele é uma rede social que ele trabalha com base em atividade e relevância. O que isso significa? Toda semana é interessante vocês entrarem pelo menos uma vez no LinkedIn, que é para vocês se manterem ativas, né? Então, vai lá, posta alguma coisa, ou dá uma mexidinha aqui ou ali no perfil, adiciona alguma informação e etc. Dá like em algum post, comenta, compartilha, para que você consiga se manter ativa no fluxo de pesquisa. Porque o que acontece? Quando recrutadores usam lá uma plataforma que é o LinkedIn Recruiter, ou uma pessoa comum, entre aspas, né, está pesquisando ali por alguma coisa específica, o LinkedIn ele vai priorizar as pessoas que estão mais ativas. E aí, para evitar que as pessoas tentem fazer, digamos assim, um joguinho ali para ficar gerando conteúdo todos os dias, dezenas de posts, para se manter movimentado o perfil, ele tem alguns algoritmos que definem a relevância dessa pessoa, né? Então, o que acontece? Não adianta você ficar fazendo milhares de posts, sendo que os conteúdos, eles não são relevantes, que não tem engajamento, né? Relevância é duas coisas: engajamento da sua rede e engajamento com a área de atuação principal que você tem no LinkedIn. Né? Então, tentem priorizar, assim, pelo menos entrar. Eu geralmente entro pelo menos 1 ou 2 vezes por dia. Teve épocas que eu ficava bastante online, assim, que eu estava interagindo bastante. Hoje, por restrição de tempo, eu não consigo ficar tanto. Mas tentem criar a rotina de ir sempre para o LinkedIn, tá? Gerar alguma coisa, até para recomendações, etc. Que o LinkedIn, ele tem um algoritmo que ele geralmente, além de fazer essa priorização na busca de perfis, ele consegue te aproximar de pessoas relevantes dentro da área de atuação profissional que você definiu lá, quando você tem muitas recomendações em skills e também mais de 3 recomendações textuais lá, né? Aqueles depoimentos que a gente tem ali na parte de recomendação. Tá? Então, tentem se manter ativos e antes de pedir reconhecimento de outras pessoas, dizendo, puta, pelo amor de Deus, lá me escreve uma recomendação. Isso não funciona muito, sabe? Mas tentem pegar a coisa que for relevante, pessoas relevantes que possam falar sobre como o trabalho de vocês impactou a empresa ou até a vida delas, né? No caso de projetos open source, tá bom? Aqui, tipo, eu tenho aqui no meu painel, né, que tá mostrando se eu estivesse escrevendo currículos, tá? Aqui currículos não, artigos, na verdade. Tá? Então, aqui eu vejo meu painel de tracking lá, daí eu posso, tipo, escrever um artigo e etc. para quando eu fizer isso, então é muito fácil. Depois eu vejo as minhas publicações, que são posts primários que eu fiz no meu perfil, e depois as atividades, que são as interações que eu faço dentro do meu perfil. Deixa eu voltar aqui, se eu só diminuir aqui a janela. Beleza, já fiz essas partes aqui. Tem uma coisa bem bacana que, além de a gente ter aquela parte de networking ali, que a gente vai para evento e consegue ligar Bluetooth, etc., quando você está procurando uma oportunidade profissional, você não deve, de forma nenhuma, colocar, seja no seu headline, seja no seu resumo, aquela fatídica frase entre parênteses, em busca de recolocação profissional. Isso vai fazer com que o seu nome, o seu perfil, ele caia muito no filtro de pesquisa,
Porque geralmente quando as pessoas vão pesquisar profissionais, eles vão direto para as áreas que essa pessoa atua, né? Para quem estão precisando. Por exemplo, desenvolvedor front-end, gerente de projetos, agile coach, líder técnico, arquiteto de software e outras coisas, né? E não por pessoas que são essas áreas, por exemplo, não vou lançar aqui no meu perfil aqui de pesquisa, aqui em cima, dizendo agile coach em busca de recolocação, tá? Isso daqui não vai funcionar, isso não vai acontecer. E como existem milhares de pessoas no LinkedIn, mais ele vai tentar otimizar o resultado da pesquisa para quem estiver lá buscando essa pessoa, tá? Então, tentem ser relevantes e tem um mecanismo que se chama interesses de carreira, tá? Que é esse que eu estou aberto aqui, que eu posso dizer, ó, aqui está desativado nesse perfil e eu posso ativar aqui dizendo que sim, eu quero trabalhar, eu estou procurando novas oportunidades. Isso daqui pode estar ativo tanto para quando você está em busca de recolocação, que é quando você está sem nenhuma atividade profissional atual, como também se você está trabalhando já em algum lugar, mas que você quer aí uma nova oportunidade, tá? Então aqui vocês podem escrever uma nota que é bom se fosse uma mensagem que vai aparecer dentro da ferramenta de recrutadores do LinkedIn, tá? Que daí eu posso dizer aqui, ó, estou disponível para trabalhar de forma remota como freelancer na área de marketing digital. Não vou colocar marketing digital, vou colocar na área de desenvolvimento front-end, tendo como principal foco a criação de aplicações com novas tecnologias como React, Vue.js, Ember e APIs de computação cognitiva. Isso aqui vai funcionar como se fosse uma mini carta de apresentação, sabe? Que daí você está falando quem você o que você quer fazer, sua base técnica, seu objetivo. Depois a gente tem aqui, ó, sua procura por emprego está em qual estágio? Aqui, ó, candidatando-se ativamente, procurando ocasionalmente, não estou procurando, mas aberto a ofertas, e depois não estou aberto a ofertas. Então, tipo, se você tá nesse último ponto aqui, não faz sentido você ativar essa funcionalidade, tá? Mas aqui, ó, posso dizer, sei lá, estou trabalhando, mas quero ouvir coisas, propostas, né, relacionadas a essa área. Quando você pode começar? Assim que possível ou disposto a esperar pela oferta certa, né? Isso daqui quer dizer que hoje você pode estar feliz profissionalmente na sua atuação, mas se surgir aquela área lá que vai brilhar o seu olho, você vai ir em frente para conseguir fazer isso. E aqui tem os cargos, né? Ó, sei lá, posso botar aqui coordinator, desenvolvedor front-end e tal. E aqui eu posso colocar algumas outras informações. E aqui você pode colocar os lugares que você quer. Por exemplo, quero ir lá para, tipo, sei lá, para a Austrália. Clico aqui num lugar que eu gostaria de ir. Vamos ver, o remote, acho que ele não aparece aqui. Vamos ver como é que ele vai ficar. Não, essa parte aqui são mais localidades mesmo. Aqui, se não vou botar Brasil, que é para dizer que eu posso mudar para qualquer lugar. Que tipo de vaga? Aí você pode marcar quais são as que você quer, temporário, voluntário, remoto, etc. Setores, aqui você vai colocar, por exemplo, sei lá, empresas que, quando um recruta tem uma ferramenta lá de pesquisa do LinkedIn, ele cria o cadastro dele relacionado à área de atuação da empresa. E aí tem empresas, às vezes, de desenvolvimento, principalmente, sei lá, agências digitais, que vão colocar lá a internet, por exemplo. E aí você pode colocar todas as áreas, ó, sei lá, marketing, publicidade, engenharia. Deixa eu ver se de software tem. Não.
Tá, vou colocar software, qual é o tamanho, né? Aqui, tipo, sei lá, dá para deixar aberto como tá aqui, tá bom? Então, é isso. Fiz isso daqui, setei, né? Coloquei, e é interessante dizer que isso daqui só vai aparecer para quem estiver utilizando a ferramenta lá de recrutamento do LinkedIn. Depois eu posso para vagas aqui, né? E aqui vai aparecer. Aqui estou dizendo que posso avançar na minha carreira seguindo 3 etapas simples. Primeiro, que é criando conexões, né? Eu preciso, para me considerar um perfil ativo no LinkedIn, eu tenho que ter ao menos 30 contatos, né? 30 conexões. Esse perfil aqui é novo, porque eu criei ele fake para fazer esse workshop. E depois eu tenho algumas outras etapas, daí ele vai me mostrar o meu dashboard ali para poder falar, enfim, sobre as vagas que estão aparecendo, quais eu salvei, quais candidaturas eu fiz ali na minha atuação profissional, tá? Para finalizar, aqui essa parte de LinkedIn, eu acho que a gente viu ali várias discussões bastante interessantes, assim, com relação ao que postar, como postar e o que fazer na rede social do LinkedIn. E eu quero dizer para vocês que, primeiro, o LinkedIn ele é uma rede profissional, tá? Então, eu não colocaria posicionamentos políticos, posicionamentos culturais dentro do LinkedIn. Eu acho que a gente precisa fazer um exercício de responsabilidade e maturidade para você saber o que você pode postar ou não dentro do LinkedIn, né? Por exemplo, se você é uma ativista social que trabalha pela inclusão de pessoas, por exemplo, como é a questão do Makers Code, você pode observar que todas as mulheres que atuam de forma voluntária no Makers Code, elas sempre vão priorizar postar mensagens, seja com conteúdos ou então com algum tipo de mensagem positiva que possa trazer e compartilhar um momento de reflexão para as pessoas e que gere engajamento, e não abrir brechas para que a gente possa entrar em discussões, né, mais detalhadas que mexem muito, acho que, com o posicionamento e opinião pessoal de cada um. É o seu perfil? E você pode postar o que você quiser? Pode, mas tente saber dividir o que é relevante para a sua vida profissional ou não. Tá? Então, por exemplo, o LinkedIn, eu já vi que algumas pessoas, depois que todo mundo falou, é muito importante ter LinkedIn, que começou a postar até foto de balada, sabe? Por exemplo, sei lá, com um copo de cerveja, com o olhinho brilhando lá no meio de uma balada e tal, e falando, o bom da vida é comemorar, sabe? E ali curtindo uma festa. Isso é uma mensagem de, pegando o principal, que é importante as pessoas terem um equilíbrio entre a vida pessoal e profissional e poder celebrar os momentos que tem na vida, é importante. Mas o contexto, né, de estar ali, por exemplo, numa festa, uma coisa assim, acho que isso não é uma coisa muito madura e nem muito consistente para a imagem profissional de vocês. Tá? Então, evitem fazer postagens desse tipo. E até fica uma diquinha para quando vocês forem compartilhar alguma coisa aqui na timeline, é que vocês, por exemplo, quando for um perfil de empresa, é bem legal vocês colocarem assim uma atividade já com o link embedado aqui, mas tentem escrever, se for, por exemplo, o perfil normal de vocês, aqui tem um exemplo do que está rolando no Google lá. Tentem escrever uma postagem que ela não seja uma postagem seca, sabe? Só dizendo, a gente brinca que às vezes os grupos de Facebook, eles têm muito spam, né? Daí você tem pessoas lá que quase nunca contribuem, mas que nem veem o que acontece dentro do grupo, não param para ler como ele é, e saem postando milhares de coisas, às vezes até desrespeitando regras de conteúdo, etc. Aqui, gente, é a mesma coisa, sabe? Tentem escrever, por exemplo, lá eu fiz uma postagem no meu LinkedIn hoje pela manhã, dizendo, olha, vai começar aqui a live lá do workshop de carreira do Makers Code, vou falar com a pessoa X, que era a Micaele, né, colocando aqui, tá até dizendo, né, se você coloca um arroba, você consegue marcar uma pessoa, né, e aqui ele tá puxando, enfim, diversas pessoas, desde empresas e outras coisas, e aí você coloca o seu link, tá, que é para que você tenha mais
relevância e as pessoas interajam com a sua publicação e você não seja somente uma pessoa spammer ali na rede. Tá? Então, isso é muito importante, tem que ser relevante, né? Às vezes, quantidade não é qualidade. E muitas vezes, um postzinho simples que vocês possam fazer, ele vai ser muito melhor e muito mais efetivo para você poder ter uma amplitude legal. Tá bom? Eu vou responder aqui algumas perguntas que eu consegui pegar aqui e a Micaele também me enviou. E aí eu vou responder aqui com o LinkedIn aberto e depois eu vou só finalizar ali com algumas diquinhas e tal que eu gostaria de passar para vocês poderem já começar a trabalhar nesse final de semana no material de currículo de vocês, tanto o externo ao LinkedIn como no perfil, e também lá o link lá para vocês se inscreverem na mentoria, tá? A primeira pergunta diz assim, isso da URL não dá para ver pelo app do celular. Não, realmente não dá para ver pelo app do celular. Você tem que acessar pela web e não adianta ser nem pelo navegador, pelo navegador celular, mas tem que abrir num browser, num computador ou num tablet, tá? Que daí ele já consegue expandir mais a aplicação e você consegue escrever a sua URL. Aí depois tem uma pergunta se tem algum material disponível que eu aconselhe para poder criar um portfólio no GHPages, lá que é a página do GitHub. Dentro lá do nosso site, você vai achar alguns materiais e você vai ver o link do nosso GitHub. A gente tem alguns tutoriais lá de como criar uma GHPage para você poder começar a trabalhar, tá? Que daí tem como criar com Jekyll e também você pode só fazer uma HTML normal, mas a gente tem lá o HTML, já tem toda a base lá do tutorial para você fazer isso, e também é só você jogar na pesquisa no Google como criar um site com GHPages, tá? Que tem tutoriais bem bacanas aí da comunidade. Onde eu incluo certificados de cursos e palestras. Tá? Aqui dentro do perfil, você pode chegar e colocar aqui na parte de conquistas, e aí você vai ter esse pedacinho aqui, ó, que tem tanto publicações, etc., mas tem o certificado. E aí você vem aqui, clica, bota aqui que é o certificado, né, o título, por exemplo, palestrante no evento X, voluntária em tal coisa, curso de Data Science e tal, e aí você preenche aqui as informações com relação ao seu certificado, tá bem? Já coloquei coisas redundantes nas competências. Como fazer? Você vem aqui, ó, no lapisinho para editar, e aí você pode, ó, tanto reordenar com esse botãozinho sanduíche aqui, como também você pode clicar aqui nessa latinha de lixo. Essa latinha de lixo vai retirar essa competência redundante, tá bom? Então, é bem tranquilo. Beleza? Deixa eu ver. Aqui tem uma outra pergunta, ó. Sou estudante de sistemas para internet e ainda estou no segundo período, mas cheguei sem conhecimento técnico nenhum na área. Então, ainda não sinto que tenho habilidades suficientes para entrar no mercado de trabalho. É interessante fazer o LinkedIn. O LinkedIn, eu costumo dizer assim para as pessoas que depois que você faz a sua identidade ou a sua certidão de nascimento, já é legal você criar o seu perfil e você colocar as coisas que você está fazendo. Tá? Porque o que acontece? O LinkedIn, ele é a tua porta de entrada dentro do mercado. E às vezes você pode não ter conhecimento específico, técnico em alguma coisa, mas você pode pesquisar sobre assuntos, escrever sobre ele e principalmente chegar próximo e seguir pessoas que são relevantes nessa área. Né? Então, eu acho que é importante você sim ter um perfil no LinkedIn. E uma coisa, se você está iniciando na área, às vezes você não vai ter uma networking muito grande, mas tente sim adicionar pessoas no seu LinkedIn, escreve lá uma mensagem, né, um recado para essa pessoa quando você for adicionar, porque eu, por exemplo, eu opto por não adicionar nenhuma pessoa que eu não conheça ou que não me escreva uma mensagem que vai me contextualizar de onde aquela pessoa chegou até mim.
né? Então, isso é bem importante, tá? Vocês escreverem alguma coisa, por que vocês estão adicionando a pessoa. E caso vocês não conheçam, mas vocês admirem muito o trabalho dessa pessoa, tem a opção de vocês simplesmente seguirem essa pessoa. Que ao seguir a pessoa, sempre que ela postar algum conteúdo de forma pública, você vai receber, tá bom? Então, você vai conseguir ver na sua timeline. E pode colocar palestras, mini cursos, experiências que você teve que sejam relevantes aí para falar um pouco sobre o seu perfil e também sobre a sua área de atuação ou o que você está estudando, tá bom? Então é bem, bem legal aí você ter o seu LinkedIn. Deixa eu ver o que mais que a gente pergunta. Como colocar colaborações em projetos em open source? Você vai chegar, você pode colocar tanto na parte de organizações de experiências com trabalhos voluntários, né? Ou então como projeto, tá? Você pode escolher lá. Lembra que aqui dentro dessas áreas você tem que comissionar projetos. E até aqui do lado, você pode vir aqui, ó, projetos, e aí você vai lá e coloca a informação do projeto, tá? Então é bem, bem tranquilo. Gostaria de falar de um toque que eu recebi de como escrever uma recomendação ou dar feedback. Procure escrever um texto baseado em fatos nas experiências relacionadas. Isso mesmo, galera. Façam uma recomendação baseada em fatos e dados, que isso ajuda bastante e é bastante saudável para a carreira das pessoas receber isso. E aí tem uma outra pergunta que é: se eu estou procurando redirecionar a minha carreira para outra colocação que exclua algumas das minhas competências, devo omiti-las? Não. Eu acho que tudo é complementar e um profissional só é completo não somente com conhecimentos técnicos dentro de uma atuação, mas toda a bagagem de experiência e de vida que essa pessoa possa ter, tá? Então é bem importante, eu acho que manter, desde que, por exemplo, a quantidade de competências que você tem ali, elas não vão se sobrepor, ou, por exemplo, ocupar espaço de alguma outra competência que você possa ter, tá bom? Então, tenta equilibrar e pensar. Depois, assim, a última pergunta é: no resumo, eu posso colocar habilidades que estou aprendendo ainda na minha empresa, como, por exemplo, em fase de treinamento? Eu acho que pode, só que isso não deve estar como uma prioridade ali nas primeiras linhas do teu resumo, tá? Então, prioriza realmente colocar o que você já tem e depois você pode colocar que você está em treinamento, que você está estudando, ou até colocar no próprio resumo aqui do detalhe das informações da tua atuação profissional, tá? Então, acho que é bem interessante você colocar assim, porque mostra que você está indo e buscando outros passos. E, de novo, aqui na parte dos detalhes da tua atuação dentro de uma empresa, coloca o que você faz, qual que é o seu relacionamento dentro da empresa, quais são os resultados que você trouxe para a empresa durante o período do seu trabalho, e pode colocar também próximos passos do que você está buscando ali fazer na sua carreira, tá bom? Dentro da sua empresa. Aqui, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. No resumo, depois tem aqui, já pedi para conectar. Ó, acabei de sair da área técnica e fui para a área comercial em TI. Deve, você acha interessante manter o meu skill técnico em evidência? Com certeza, porque se você está trabalhando principalmente numa área comercial que seja, por exemplo, relacionada à tecnologia, eu acho que isso é muito importante e é um diferencial gigantesco, porque isso mostra que você realmente vai saber como conversar com um cliente, né? E você não vai simplesmente chegar lá numa reunião e querer apresentar uma série de produtos e etc., só tentando passar para frente e vender eles para um cliente, mas que você vai ter capacidade analítica e técnica também de poder avaliar a situação do contexto daquela empresa, das necessidades daquele cliente, para que então você possa fazer uma boa proposta para essa pessoa, tá? Para essa empresa. Então, acho que isso é muito legal, tá bom? Para a gente não se estender muito mais, eu vou só passar aqui para vocês, ali pelo meio do chat, um link que eu gostaria que vocês, ele vai ficar aberto aí por algumas horas no dia de hoje,
que é no qual vocês vão preencher eles, e aí vocês vão, no caso, para quem tem interesse, na verdade, de receber mentoria e revisão do currículo, tá? Depois. E aí é bem importante que quando vocês forem para solicitar essa mentoria e etc., que vocês tentem compartilhar ali e compartilhar o status do que está a carreira de vocês, quais são os objetivos de vocês e também vocês tentarem buscar trabalhar desde já no currículo de vocês, no material de vocês, para que quando uma mentora for trabalhar, enfim, dentro do material de vocês, do currículo, vocês já tenham ali alguma coisa pré-encaminhada e tal, e vocês possam conversar de uma forma mais legal, assim, com a mentora, para que ela realmente possa trabalhar e ajudar vocês de uma forma que funcione, né? E não só chegar e pensar, puxa, eu quero que você seja minha mentora, mas daí chega lá e a pessoa vai ter que escrever todo o currículo para você, né? Negativo. Você tem que se empoderar da sua história, da sua vida e fazer o seu material e tentar optimizar e usar o tempo que a mentora vai poder falar com você da melhor forma possível. Então, tenta adiantar o máximo de trabalho para poder falar com a mentora, beleza? Por final, eu queria deixar aqui algumas dicas, que a gente fez alguns hacks de carreira, que foram, inclusive foi até onde a Micaele fez as primeiras palestras de personal branding, no qual a gente falou muito sobre storytelling de carreira, né? Como você contar a sua história. Porque, basicamente, o que eu posso dizer? O currículo físico, que é aquele que a gente vai lá, a gente cria um Word, né, exporta PDF e manda para um e-mail de uma empresa, etc. Ele é a ferramenta que vai ser o teu cartão de visitas, a tua porta de entrada num processo seletivo. E essa porta de entrada, ela tem que instigar os recrutadores, né, e os gerentes de contratação a quererem conhecer o teu perfil mais de perto, né? Então, você tem que colocar informações de forma bem estratégica, né? Resumido e objetivo e relevante para quando vocês forem criar o documento e colocar lá o link do LinkedIn de vocês para que eles possam ver e pensar, caramba, legal, quero conhecer mais sobre essa pessoa. E aí sim, no LinkedIn vocês podem ter tudo com bastante informação, cheio de certificado de palestras e etc. E o próximo momento, né, dentro desse momento aí de colocação de carreira, a gente tem a parte da entrevista. E aqui eu tenho algumas dicas que eu coloco bastante nos meus workshops de storytelling para carreira, que são algumas situações, tá? Primeiro, esteja preparado para a tua entrevista, tá? E muitas vezes a entrevista técnica, ela não é o principal, tá? Mas muito as competências comportamentais e situacionais, elas são bastante importantes, tá? E aqui, por exemplo, vá para uma entrevista pensando no teu passado, na tua trajetória profissional, para você poder contar, por exemplo, como que você resolveu algum conflito na equipe ou em algum projeto com algum cliente, como você influenciou positivamente a criação de algum movimento, de alguma mudança ou até do crescimento profissional de alguém, né? Por exemplo, algumas empresas hoje estão adotando muito a questão das mentorias, né? Para que as pessoas mais júniores possam crescer na carreira. Então, é interessante você se preparar para contar um pouco sobre isso, se você já fez dentro da sua carreira. Depois, alguma decisão de impacto positivo que você tomou, como também, às vezes, né, uma decisão difícil, né, principalmente para quem é gestor, dentro da área aí de tecnologia ou em qualquer mercado, na verdade, que uma decisão difícil pode ser, por exemplo, fazer a demissão de uma pessoa, né? Tenta ficar pronto disso para fazer um discurso que ele seja estruturado, para você não ser pego de surpresa,
né? Conta também, tenta pensar num case de alguma coisa que você se orgulha, né? Por exemplo, puxa, eu dei lá o meu treinamento de acessibilidade para a web, e aí foi muito legal, porque todos os desenvolvedores da empresa começaram a ver muito mais valor para desenvolver software, né, para escrever lá uma HTML acessível e tal. Então, isso foi muito legal, porque trouxe uma consciência para a empresa. Então, é algo que você pode se orgulhar. Depois, um erro que você cometeu, porque você aprende isso, e o que, que você aprendeu, né? Isso daqui é bem importante, porque, por exemplo, às vezes, sempre vai ter um processo seletivo que alguém vai te perguntar assim, me conta aí quais são os seus principais defeitos. E aí a pessoa vem com aquela resposta: o meu principal defeito é que eu sou muito perfeccionista, muito detalhista, muito do workaholic, muito dedicado, né? Quando, na verdade, a pessoa está querendo dizer nas entrelinhas que ela é, tipo, incrível, que ela é especial, muito dedicada ao trabalho, etc. E isso não é um defeito, sabe? Você ser detalhista e perfeccionista não é um defeito, sabe? Então, tenta pensar em coisas, não como defeito, mas pontos que você tem a melhorar, né? E aí pode ser várias coisas, por exemplo, quando você é muito introvertido, você pode dizer, olha, eu sou um pouco tímida e eu estou tentando trabalhar nisso para poder melhorar a minha comunicação, a minha relação, quando eu tenho que falar com pessoas que estão fora ali do meu ciclo de contato, né, do meu time e tal. Então, isso é bem importante você colocar. E não é feio você dizer que você tem essas fraquezas ou essas habilidades que você precisa desenvolver, né? Todo mundo tem uma habilidade a desenvolver e todo mundo é suficientemente forte para conseguir fazer isso. Deixa eu ver o que mais que a gente tem aqui, ó. Uma ação proativa que você fez frente a um problema, né? Que a gente pode falar também que é uma atitude, por exemplo, empreendedora, né? Que todo mundo hoje acho que tem que ter um pouco de espírito empreendedor, que é literalmente vestir a camisa da empresa, né? Que é você querer se dedicar, querer construir. Então, essas são coisas que, com certeza, principalmente dentro de áreas de tecnologia, vão ser muito pontuadas e muito questionadas de forma direta ou de forma indireta para poder conseguir fazer o processo seletivo com vocês, tá certo? E acho que é isso, assim, dentro da nossa hacking de carreira hoje. Eu peço que vocês novamente acompanhem e assinem o nosso canal, deixem o likezinho de vocês, porque no vídeo, que é bastante importante para a gente, para saber se nosso conteúdo está sendo legal, etc. E acompanhem as nossas redes sociais e também o nosso meetup.com, que a gente sempre está fazendo eventos, né? A gente tem uma agenda bastante vasta aí até o final do ano de eventos e cursos que vocês são super bem-vindos para participar. E é interessante colocar que são atividades que não estão acontecendo somente aqui na cidade de São Paulo, mas em outras regiões do Brasil também, aí que a gente tem um braço aí de voluntariado muito legal, com muitas mulheres nos ajudando. Então, isso é muito bacana. Beleza?